Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um tapete de fio de malha tricolor. Então vamos ter essa cor, é um roxinho, eu não sei dizer, seria o que? Uma fúcsia? Nem sei se fúcsia é cor. Esse rosinha aqui, mais claro, e o branco, tá bom? Todos eles são da Tear Nobre, que é um fio de malha para crochê e artesanato, e tem 1 quilo. Aqui, eles não especificam quantos metros, tá bom? Mas eu garanto para vocês, porque eu já trabalhei bastante com aquele outro da Círculo. Esse tem muito mais metros. Qual a diferença entre esse comparado com o da Círculo, por exemplo? A diferença é a qualidade da malha e você tem uma espessura contínua, ou seja, ela não tem muita diferença, ela tem a mesma, vamos dizer, o mesmo tamanho, mesma largura e tem poucos nós. Ou às vezes nem tem. Mas eu não. Mas para ser um tapete tranquilo, nada um trabalho muito refinado como uma bolsa. Mas mesmo assim, eu vou fazendo uma bolsa com esses daqui. E vou usar esses 3 para poder fazer o tapete, tudo bem? Eu vou começar com a cor mais escura, depois eu passo para a cor mais clara e eu passo pro branco. E vou usar um tear de pinos, tá? Que é muito mais fácil para trabalhar e começar a fazer o trabalho. Peguei já, vou usar essa cor que nem eu falei. E eu vou mostrar para vocês como eu inicio um tapete, uma peça, utilizando um fio de malha, só que fazendo o crochê, tá bom? Eu prefiro fazer o crochê, que fica bem melhor. Então, funciona da seguinte maneira e eu vou explicar para vocês. Funciona assim. Cadê o começo? Eu meço 5 vezes o tamanho do meu tear. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui tá o meu tear. Então, eu pego a minha linha, o início da minha linha, tá aqui. Vou terminar aqui. Então, eu calculo mais ou menos 5 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O tamanho do meu tear. Para quê? Para que eu possa fazer a correntinha. Então, o que eu acabo fazendo agora? Eu pego, faço um nó aqui. Não muito justo, mas o suficiente para caber no primeiro prego que eu quero iniciar o meu trabalho. E coloco aqui. Tá bom? E esse fio que eu calculei 5 vezes o tamanho do meu tear, eu só faço isso para ficar mais fácil para colocar por baixo. Eu coloco ele por baixo e ele daqui a pouco vai ser usado, tá? Então, pronto, tiro ele da jogada, ó. Ele vai ficar pra cá, jogado pra lá, tá bom? Aqui o montante vai ficar jogado pra lá. E eu começo daqui do ponto onde eu estou. Deixa eu puxar mais linha. Para esse começo, eu vou fazer o ponto vai e volta, né? Então, eu venho aqui, pego de cima, não pego de baixo, não pego esse de baixo, pego o próximo e faço um sim ou não, tá? Para iniciar o trabalho. Nesse ponto aí, qualquer um tá ok. Tanto que se você quiser fazer qualquer outro ponto, não tem problema. Você vai fazer o crochê não, vai fazer a correntinha de crochê, né? Pra poder manter o teu trabalho. E pronto. Então, tá aqui. Aí... Deixa eu ver se vocês estão vendo também. Aí eu coloco aqui. Ponho aqui. E vou fazer.
E aqui eu vou dar uma segunda, vou grudar o meu preguinho aqui. E nesse caso, eu tenho aquele que eu comecei, que eu iniciei, então eu só passo esse pra cima. Abaixo a malha e faço da seguinte maneira. Deixa eu tirar, peguei aqui uma agulha de crochê, tá bom? E aqui tá o fio que ficou por debaixo do tear, ó, esse fio aqui. E é nele que eu vou pegar. Então, eu pego ele aqui, ó, na primeira. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto, peguei. Deixa eu só tirar esse negócio daqui. E com a ajuda da minha mão de baixo, eu vou pegando o fio e vou colocando e fazendo essa correntinha e vou abrindo aqui. Outra, é um fio de malha, ele tem elastano, ou seja, eu peço que vocês não façam, não estiquem ele. Deixa ele do jeitinho que tiver, porque quando vocês lavarem, vocês vão perceber que esse tapete ele encolhe. Então, se vocês ficam puxando o fio, trabalhem com esse fio como se fosse qualquer outro fio, sem precisar ficar puxando a elasticidade dele, porque você vai ver que ele vai encolher quando você for lavar esse tapete, tá bom? Isso já é uma dica, já aconteceu com 2 aqui de casa. E são bons, fica pesado. Primeiramente, eles demoram para secar, né? Mas em compensação ficam muito bonitos para ser colocado onde vocês quiserem, né? A criatividade aí vai longe. E a gente vai passando, vai fazendo aqui, um por um. Opa, aí você volta aqui. Eu tô pegando, se vocês estão vendo, todo o cruzamento do que eu fiz aqui. Mas isso é porque eu quero, mas eu poderia pular de 2 em 2, mas eu quero cruzá-lo. Deixa eu pegar aqui a linha. Eu quero cruzá-lo todo aqui, ó. Fica difícil segurar ele. E ainda pegar o de baixo. Eu prefiro, quando se trata de fio de malha, que a gente comece fazendo assim, tá? Eu prefiro. Mas cada um faz do jeito que gosta e que sabe, e que acha mais prático ou até mesmo mais bonito, tá? Isso daí cada um. E por que eu faço no tear esse? Eu já fiz no tear de pino, de pinos não. Eu já fiz no tear de pregos. Só que o que acontece, como o fio ele é largo, ele fica saindo para fora do prego. E outra, aqui é muito mais fácil de tirar com um ganchinho. Então, por isso que eu prefiro usar o de pino do que o de prego, tá? Só para explicar para vocês, porque me perguntaram no último vídeo se dava para fazer no de prego. Dá, só que ele é tão desconfortável e você tem que tomar cuidado, porque se você ficar puxando isso aconteceu com o meu tear de prego, mas isso não atrapalha eu utilizá-lo ainda, mas você deixa o prego torto se você põe pressão quando vai tirar de um pro outro. Aconteceu com o meu, depois que eu fiz um tapete, o primeiro aqui do vídeo, um tapete vermelho que eu fiz, usando até mesmo essa própria marca, tá? Então, tomar bastante cuidado e atenção. O de pino, ele é viável, na minha opinião, mais viável do que o de pregos, mas é totalmente possível fazer tanto num quanto no outro, tá?
Opa. E o fio que sobrar aqui, quando eu terminar o tapete, ou que eu for fazer, ou qualquer coisa que você for fazer, você corta, você arremata e depois corta do jeito que preferir, tá bom? Aqui tá, ó. E assim, agora eu vou puxar, eu deixei, ó, uma boa parte de segurança, porque eu fiquei com receio caso não desse. Deu até um nozinho aqui. Eita, 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 eita. Pronto. Aqui, ó. Dou uma puxadinha. Deixa eu... Ó lá, ele caiu daqui. Deixa eu voltar com esse daqui pra cá. Ó, levantar ele. Pronto. Agora tá certo. Aí você vem aqui com a mão e joga pro meio assim. E agora, pronto, está pronto. Você fez o início do seu tapete fazendo uma correntinha no crochê. Pronto, e é uma da maneira. E isso que sobrou depois, a gente utiliza para arrematar, para fazer alguma coisa e cortar no final, sem problema nenhum. Então aqui é um modelo de como que a gente pode iniciar um tapete no tear de pregos ou de pino. No caso aqui é o de pino, tá certo? Fica assim, é fácil, não é difícil, tá bom? E vocês viram como é que é. E pra quem manja, isso daqui é tranquilinho. É uma correntinha, tá certo? Aí você coloca aqui no meio e depois que você fez isso, você usa o ponto que você quiser. Não existe preferência, qual tipo. Você faz qual que você quiser aqui, tá bom? Mais uma vez, a gente se vê. Espera aí, eu volto em outro vídeo mostrando como fazer o tapete. Obrigada, pessoal, e até mais. Depois de ter feito a correntinha no crochê, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o mesmo ponto que eu decidi fazer no da correntinha. Eu vou continuar nesse ponto zigue-zague. Eu vou fazer por volta de 10 carreiras. Eu não sei quanto que essas carreiras vão me dar em centímetros, mas eu vou me basear... eu vou ter que medir realmente para poder ver, para eu saber, porque eu vou intercalando. Esse tapete, ele vai ser tricolor, vai ter 3 cores. Eu tô começando pela escura, depois eu vou para um rosa claro, e depois eu vou para um branquinho, depois eu passo pro rosa claro e vou fazendo, tá? E é assim, você faz o ponto que você desejar. Eu escolhi o ponto zigue-zague, tá bom? E eu tô vendo que essa parte aqui desse fio de malha, ele é extremamente fino, bem diferente. Agora vamos ver se ele começa como que se dizer, ficar grosso no meio, na consequência aí do tear. E não muda, você transpassa o de baixo pra cima. E você faz isso por quantos centímetros você quiser. Eu vou ver aqui quantas carreiras dá ou centímetros e eu vou fazer isso igualzinho para as 3 e passo para vocês, tá bom? Esse é um tear que tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 pregos. Não, tá diferente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 é ímpar. Então tá bom. Eu acho que eu tô contando, mas beleza. Talvez ele se dê com os daqui. Vamos lá. Então vai passando e a gente vai fazer isso por diversas carreiras, que nem eu falei. Vou ver se eu vou fazer por centímetros. Eu acho que é por centímetros, porque cada um tem uma finura na malha diferente, ó.
essa ela tá bem fininha, pelo menos no início aqui desse trabalho. Então, quanto mais fininha, menor é o comprimento dela, conforme for fazendo. Então, eu vejo isso e eu passo a receitinha aí pra vocês quando eu já estiver passando e mudando pra outro ponto, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, fiz 20 centímetros dessa cor, tá bom? Nesse ponto zigue-zague aqui pra vocês. E agora, vou tirar esse fio de malha dessa cor e vou passar pra essa cor aqui, tá bom? Então, eu terminei o meu ponto aqui. Eu vou cortar, deixar esse de lado, pegar essa daqui, ó como que vem preso a tirinha, vem entre os fios, mas só fazer assim que pronto, tá? Vai ser um nó muito simples, porque até mesmo esse tapete ele é rústico, então não tem muito... Eu não estou dizendo que não é para ser não feito com capricho. Eu digo que o fato de que dá para esconder conforme for indo, entrando aqui, eu escondo, depois faço um arremate corretamente, tá? Eu só vou tirar só essa pontinha aqui um pouco mais, tá certo? E começo uma outra linha aqui. Começo aqui essa daqui, para não ficar, eu vou dar só uma seguradinha nela aqui, para ela não ficar muito, e vamos passar. Aí seguimos aqui com a carreira, mais uma carreira, sem mudança de ponto. Poderia estar fazendo um ponto diferente, sim, para esse rosa. Porque o tapete, que nem é seu, então você faz do jeito que quiser, né? Pronto. Dá uma voltinha aqui e o mesmo caso, passo de cima, quer dizer, passo de baixo para cima. E vamos fazer isso. E vamos fazer, opa, arranquei os dois daqui. E nós vamos fazer isso com essa cor por mais 20 centímetros. Aí eu já não sei, porque aqui já tem 20, se eu com o branco já vai ficar com 60. Eu não sei se eu vou continuar a fazer o regresso, porque a minha intenção era fazer dessa cor, depois dessa clara, e depois fazer da branca. Só que eu acho que ela vai ficar muito pesado para depois lavar tô imaginando então que só vai ficar essas três cores. Vamos ver como é que vai ficar, qual comprimento ele vai dar realmente. Agora já com essa linha, ela continua fina, esse fio de malha, essa linha não, esse fio, ele ainda é fina, ele não é grossa, só que tem momentos, principalmente nesse roxo, que eu percebi que algumas eram grossas. Então tem essa diferença aí, essa desigualdade na qualidade, né, na extensão dos fios. Mas olha, eu fiz bastante disso e ainda me sobrou um bom rolo, ou seja, é bem diferente do da Círculo com relação à metragem. Eles não colocam a metragem no rótulo, apenas alegam que é 1 quilo. Então eu não sei dizer o que 1 quilo de fio de malha significa em metros para eles. Quem fabrica é a Tear Nobre. Não sei se estou torto ou não, eu joguei a câmera tão para cima para que vocês possam ver. Que nem sei se eu tô torto ou não, tem que ficar olhando.
abaixa todo mundo. Se você não conseguir abaixar, abaixa assim, mas a melhor maneira mesmo, quando você estiver mexendo com tear de prego, é você dar uma puxada assim. Aí vem, ó. Aqui para vocês verem como é que tá essa parte. E agora a gente, então, parte pro rosa e vamos lá. Bom, pessoal, ó, fiz já a parte da cor rosa. Aqui tá o roxinho, o fúcsia, não sei como denominar essa cor, tá? Aqui eu já tô com mais ou menos uns quase 47 centímetros, certo? Bastante coisa, né? E o tear, ele fica assim, meio nessa posição, nesse ângulo, por causa da malha, né? Do efeito que ela dá. Então, eu vou tirar essa cor rosa daqui. Cadê a tesoura aqui? Vou tirar a cor rosa. Deixa eu tirar um pouquinho maior aqui. E vou colocar a branca. Que nem eu comentei com vocês. Ó, esse daqui, ó. Puxo por aqui e já sai. Então, que nem eu comentei com vocês, pelo tamanho, eu acredito que eu não vou fazer o que eu queria fazer, que é o roxo, o rosa, o branco, o rosa e o roxo. Por quê? Porque esse tapete, ele fica muito pesado quando se lava e ele leva muito, mas muito tempo para secar. Então, se eu fizer isso, a minha dificuldade depois para colocar esse tapete para lavar vai ser grande. Então, eu prefiro fazer ele no comprimento de 60, 70 centímetros, que ainda me atende e que não fica tão pesado assim, tá bom? Aqui eu fiz a junção das cores, simples. Eu fiz um pouquinho maior agora dessa vez do que do outro, pelo fato de que quando eu virar, a emenda ela vai estar por dentro, ou seja, ninguém vai ver. E eu venho aqui, deixa eu desenrolar bastante aqui o branco, para eu poder fazer. E eu venho aqui fazendo. Poderia estar fazendo, que nem eu falei, um outro ponto diferente, poderia. Nada impede. Na verdade, você faz o que a tua criatividade mandar e do jeito que vocês quiserem. Quem se identificar com esse ponto e querer fazer, sabe? Eu acho super legal. E outra coisa, gente, quem fizer, é que eu não tenho nenhum clube, como que é? Nenhuma comunidade ou coisa do tipo. Mas assim, eu adoro os comentários que alguns me mandam dizendo, eu vou tentar fazer, ou eu fiz, coisa e tal. É óbvio que eu não consigo ver a foto daquilo que vocês fizeram, mas é bem bacana mesmo. Eu acho que vocês têm que publicar nas comunidades, nos grupos que tem no Facebook, realmente os feitos de vocês e fazer. Independente de quem, ou sei lá, com quem tenham aprendido, na realidade, quando você ensina, você não espera nada em troca, você ensina porque você gosta e porque você quer. Então, assim, não precisa dar crédito, nada do tipo, mas mostrar realmente, eu fiz minha primeira peça, adoro ver essas coisas, sabe? Nos grupos que eu frequento de tear. Eu acho isso um barato, sabia? A iniciativa. E foi por essa iniciativa que eu comecei a mexer com tear, e não muito tempo depois, mas um certo tempo depois eu peguei e falei assim, bom, eu vou fazer vídeo. E na verdade, quando eu decidi fazer vídeo para a internet a respeito desse assunto, não foi pelo fato de ganhar likes ou de ganhar comentários, não, nada disso, de inscritos. Na realidade, era uma sensação que eu tinha de fazer algo mais para que eu me sentisse bem naquele momento. Então, numa época no qual eu tinha essa necessidade e hoje eu faço por prazer. E eu descobri que eu tenho prazer em ensinar e em mostrar. Às vezes eu não mostro muito bem, às vezes a qualidade não tá boa. Tem alguns vídeos aqui no canal
que eu sei que não tem nada de profissional e realmente não tem como ter. Por quê? Porque é algo amador, algo que eu faço por amor e eu não tenho intenção de, vamos dizer assim, profissionalizar ou fazer algo diferente. E eu acredito que da maneira como eu explico e falo, tear não tem segredo, gente, não tem segredo. É uma questão de habilidade, daqui a pouco você já pega jeito com a mão, você percebe que em algumas coisas você tem que trocar a mão da direita para a esquerda, mesmo você sendo destro. Então, tem coisas interessantes, você descobre rapidez. Aqui eu tô fazendo devagar porque eu tô tentando ver se passa na câmera. Mas quando você tá fazendo no sofá, assistindo um seriado, maratonando alguma coisa, ou assistindo, sei lá, novela, coisa do tipo, você faz isso assim em pouquíssimo tempo, entendeu? Em pouquíssimo tempo mesmo. Então, eu acho isso bacana. É uma terapia? É um hobby? Tem uso? Tem. Você pode fazer isso para colocar no seu banheiro. Se você quiser utilizar outras cores mais neutras, eu acredito que tons na linha do marrom, do bege, do marrom claro, fica muito bonito se você fizer um grande, como uma passadeira. Mas lembrando que quando se molha, pelo menos o fio de malha, tanto da círculo quanto esse tear, ele encolhe. E além de encolher, não é só isso, ele também ele fica com muita água, ou seja, ele retém bastante água por ser fio de malha. Então ele demora para secar. Então você coloca para secar, tem que ser num dia muito bom mesmo, e você deixa secando para poder retirar no fim da tardezinha, porque ele pega realmente bastante água. Bom, a melhor maneira aqui, como é grosso esse fio, então eu puxo para poder me dar vazão, para eu continuar a fazer a outra carreira. Porque se eu não puxo, por exemplo, se fosse uma lã, simplesmente só com o cabinho do gancho ou do... como é o nome disso mesmo? Da agulha de crochê, você conseguiria abaixar. Mas... quando você mexe com malha e ela é grossa, por exemplo, a roxa e a rosa, eu vi que elas são finas. Agora, eu fazendo aqui com a branca, tô percebendo que a branca, ela tem uma largura bem maior. E outra coisa que eu vou deixar claro, ela estica, pouco, mas estica. Mas eu não tô esticando para fazer o trabalho, tá bom? Eu recomendo que vocês não estiquem, porque caso vocês o façam, quando vocês lavarem, vocês vão ter um micro tapete, tá? Porque encolhe mesmo. E além de que, se você tá usando um tear de prego reto, um tear de pregos, isso mesmo, de prego, não de pino, de prego, e você ficar esticando, você vai estragar você vai entortar o seu prego. Eu falo isso por experiência própria, tá bom? E você não quer estragar um tear, porque um tear é muito difícil estragar, a não ser que ele não seja bem guardado e armazenado, se você colocar coisas em cima dele. Caso contrário, não tem como danificar, ou se tem, graças ao bom pai, eu ainda não percebi, não aconteceu comigo, tá? Então, se você guardar bem, você sempre vai ter, tá certo? Então, eu vou continuar aqui com o branco, vou ver até quanto ele vai, depois que eu medir, tá? Aqui e aqui, ó, pra vocês verem, tá bom? E aqui só pra vocês darem uma olhada, ó como é que fica no crochê, tá bom? Eu vou continuando aqui e eu mostro pra vocês no final como se retira, e faço um vídeo próprio para colocar no YouTube para como retirar, porque não tem segredo, é muito fácil e como qualquer outra peça ou linha que você esteja utilizando, tá bom? Pessoal, voltei aqui. Como deu um comprimento bem grande, eu não segui muito com o branco, então eu fiz um branco
Aqui ele deu 12 centímetros e eu vou mostrar pra vocês como se retira. O meu rolo tá aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que tirar onde não está, ó. Então, eu tenho que começar daqui pra cá. Se fosse o contrário, seria a mesma coisa. Por quê? Porque com esse finalzinho de fio, eu faço o arremate e termino o meu trabalho. E como é que eu faço pra tirar? É simples. Eu passo o que tá no pino de baixo para o pino de cima e tiro o que tá embaixo, passo por cima. E faço isso com todos os pinos. Simples assim. Pessoal, depois que passou todos de baixo para cima e tirou de baixo e fez essa volta que a gente tá vendo, então eu vou cortar aqui só um pedacinho de fio, não precisa de muito, tá? Com uma ajuda de uma agulha de crochê, eu tiro de um pino, tiro de outro e passo o que tá atrás na frente, tá bom? E eu faço isso com todos os pinos. Pego o que tá. Então, eu vou fazendo isso, ó. Pego, coloco os dois, o que tá atrás, passo na frente. Isso, ele vai formando um elo, tá? E é assim que eu consigo tirar do tear sem perder o trabalho e ficar com um acabamento bonito, tá bom? Esse fio de malha branco que eu tô usando, no caso, que é da Tear Nobre, até que me surpreendeu, porque ele é mais grosso do que da Círculo. E o da Círculo, até que eu posso falar assim com uma certa propriedade, porque eu já utilizei, não é grande propriedade, mas eu já utilizei já uns 8 já rolinhos deles e vieram bem fininhos, muito fininhos. Não se compara esse fio de malha, o branco mais grosso. E o engraçado é que ele saiu mais grosso do que o rosa e o fúcsia, ou roxo, sei lá como vocês gostariam de chamar ou querem chamar. E vamos lá, vamos tirando de todo mundo aqui. Ó, quando isso acontece, você faz de novo, põe dentro e vai seguindo. Agora, pessoal, com esse cantinho aqui, faço o arremate e pronto! Ó como é que fica. Olha o desenho que a gente tem. Do trabalho retirado do tear. Ó como é que ele fica. Ó como ele fica. Fica bonitinho. E essa parte aqui, ou você corta, ou senão você faz um arremate dele no meio. Então, aqui vocês podem ver como ficou o tapete. Ó, aqui, com uma cor bem bonita.
E se faz um arremate simples, colocando esse fio para dentro, escondendo esse fio de alguma maneira. Na verdade, deveria estar usando outra agulha de crochê. Deixa eu só fazer assim mesmo, já tá bom, porque não vai desmanchar. E esse daqui, como eu já tinha feito o arremate dele antes, só venho aqui e corto. Pronto, pessoal, aqui tá pronto. Mais um tapete feito em fio de malha. Ó, aqui eu tô enrolando ele só pra vocês conseguirem ver, porque não vai dar pra ver tudo na câmera. Então, voltando aqui, fazendo o contrário, o branco, o rosa e o fúcsia, tá? Tudo isso deu 75 centímetros de comprimento em tudo, tá certo? Então tá bom, pessoal, é isso aí. Agradeço por terem assistido e qualquer coisa ou dúvida deixe nos comentários. Muito obrigada. Até mais.